A gente vai começar conversando a respeito do direito eletrônico, né? A atualidade no seminário seria com relação à questão do direito eletrônico, mais especificamente a conversa que ele tem na esfera trabalhista. Tá? Por quê? Quando a gente fala inicialmente de jurisdição, isso é uma coisa que principalmente os advogados que estão presentes, as pessoas que estão mais atreladas à questão jurídica, ao âmbito jurídico, sabem que a jurisdição ela é considerada una, né? Ou seja, ainda que eu considere esferas, né, jurídicas, a criminal, a civil, a trabalhista, né, ainda assim existe um ponto de conversa entre todas elas. Tá? Existe um ponto de conversão em que a gente não pode analisar de uma forma estrita, né, cada área sem estar atento também às outras. Se engana quem pensa que o direito eletrônico não conversa também com essas outras áreas. Tá? Já falando especificamente do trabalho, do mérito do trabalho em si, a gente vai ver que o direito eletrônico, no âmbito trabalhista, ele tem pelo menos 3 ou 4 áreas de atuação. Hoje a gente vai dar uma ênfase mais específica nessa discussão a respeito do teletrabalho. Por quê? Quando eu falo de trabalho para um profissional da área eletrônica, dessa área mais digital, cumpre primeiro saber se ele é um profissional que se adequa às normas gerais, às normas que todos os outros trabalhadores estão, né, caracterizados, ou se ele tem uma classificação diferenciada. E de que forma a jurisdição, de que forma a legislação vai ser aplicada a ele. Tá? Dentro do direito eletrônico do trabalho, a gente tem o fenômeno do teletrabalho. Tá? O que viria a ser esse teletrabalho? Primeiro, esse prefixo tele, tá, de acordo com as raízes etimológicas, digamos assim, da palavra, seria a distância, né? Tele. Então, quando eu estou me referindo a teletrabalho, eu estou me referindo nada mais nada menos que o trabalho à distância mesmo, tá? De inúmeras formas que ele pode ser executado. É importante que a gente tenha em mente, quando a gente fala de teletrabalho, que isso, juridicamente falando, na legislação pátria, é um fenômeno relativamente novo. Por quê? Primeiro, a gente, como é ser dito por muitos, né, a gente não tem um código específico, né, com relação aos direitos trabalhistas. Não é um código separado a parte material e um outro código separando a parte processual, por exemplo. Né, nós temos uma consolidação que data da década de 40, pelo menos, né, 1º de maio de 43, e que versa de uma sociedade que não mais, né, a gente não mais se configura, não mais, pelo menos não da mesma forma. Né. Existe uma lei, que é essa 12.551 de 2011, né, que ela inseriu, tá, na CLT o parágrafo único, né, no artigo 6º, abrangendo esses profissionais. Ou seja, antes disso, historicamente falando, a jurisprudência ela enfrentava uma certa dificuldade de como olhar juridicamente na esfera trabalhista para esse profissional. Né? Então, foi preciso que uma lei pudesse estar complementando, tá, uma consolidação, para que a gente conseguisse incluir os profissionais dessa área. Então, vamos lá. Quando a gente fala de teletrabalho, é importante a gente citar principalmente os principais marcos históricos que envolvem esse fenômeno. O primeiro deles seria nada mais nada menos que a própria Revolução Industrial Inglesa, do século XVIII. Por quê? É a partir daí que a gente começa a ter substituição, né, da manufatura, digamos assim, da mão de obra humana pela máquina, e a gente começa a ter essas jornadas de trabalho mais desgastantes. A gente começa a ter um contato maior desse trabalhador com as máquinas. A gente começa a ter essa inserção do profissional num ambiente um pouco mais eletrônico, num ambiente um pouco mais moderno, num ambiente diferenciado. Né? E é a partir desse fenômeno
que vai eclodir, né, uma série de alterações, vão eclodir uma série de alterações a nível global, né? Então, esse é um marco muito importante, tá, historicamente falando, tanto para o direito do trabalho, quanto principalmente para essa parte do teletrabalho especificamente. Estudos, né, acadêmicos dizem que o direito do trabalho, especificamente, ele está atrelado à Revolução Industrial. Porque, antigamente, antes do século XVIII, as relações trabalhistas elas eram abordadas pelo campo civil, né? Era como se fosse um contrato de âmbito civil entre as partes. Não tinha uma caracterização específica trabalhista, né? E é a partir da Revolução Industrial que surgem esses conceitos de direito do trabalho, do que é juridicamente correto, do que é possível, né, para fins de jornada. Origem etimológica, tá, também com relação à questão do trabalho, está atrelada a uma coisa não muito agradável, né? Estudos também comprovam que viria do latim, né, da palavra tripalium, como muitos já sabem, que seria algo atrelado ao castigo. Seria mais ou menos a seguinte relação: fez alguma coisa errada, você vai ter um trabalho. Então, tem uma conversa muito grande com a parte do castigo, né, de uma coisa que não é salutar o trabalho, né? Inclusive, alguns doutrinadores, como a professora Vólia Bonfim, que é uma grande jurista em nível nacional e é também magistrada na primeira região, Rio de Janeiro, ela acaba relatando o direito do trabalho como algo divino. E é uma ótica muito interessante porque ela fala o seguinte: inclusive o descanso semanal remunerado, que como a gente conhece hoje é bíblico, digamos assim, que Deus criou, né, tudo que foi feito e depois descansou, né? Então, ela tem essa ótica também de dizer que tudo está muito bem fundamentado e o direito do trabalho não foge dessa regra. Bom, com relação à questão dos fenômenos sociais que envolvem o advento específico do teletrabalho, eu acredito que o maior deles tenha sido a globalização como um todo. Tá? Por quê? A partir da globalização, eu tenho a alteração cada vez mais dinâmica dessas tecnologias, o surgimento de tecnologias que outrora a gente não via, né? Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não contava com pelo menos metade das tecnologias que a gente consegue visualizar hoje. Então, isso acabou gerando, tá, socialmente, uma modificação muito grande. Então, como que a justiça vai se comportar diante disso? Principalmente a justiça do trabalho. O surgimento dessa denominação específica teletrabalho está atrelado aos Estados Unidos. Por quê? Depois da Revolução Industrial Inglesa, né, a gente sabe que, em termos de mercado, os Estados Unidos acabaram se tornando uma grande superpotência. Essa superpotência veio atrelada também de altas tecnologias. Tá? Não apenas um poderio bélico, não apenas, né, um nome, uma questão histórica, mas também a questão da tecnologia. Eles são altamente liberais com relação à legislação, né? O lema deles é a liberdade. Então, isso vê eclodir também no comportamento da sociedade com relação aos contratos de trabalho, com relação à legislação trabalhista. Para vocês terem uma ideia, diferente da gente, eles não têm uma legislação trabalhista própria e específica. Eles nem têm uma Constituição Federal como nós temos, pelo menos não no modelo como nós temos, né? Eles se socorrem da Declaração de Independência. Os estados têm autonomia legislativa, né, principalmente na esfera penal. Tem estados, por exemplo, que têm pena de morte, Texas, Nova York, outros não, né, e na esfera trabalhista isso também impera. Bom, dos Estados Unidos, o teletrabalho começou a se espalhar, tá, pelo mundo. E lá ele tinha a seguinte denominação, que seria o networking, né, ou homeworking. Começou dessa forma.
essa modernidade chegou na esfera do trabalho. Então vamos começar a encarar de uma outra forma. Só que isso não ficou isolado. Isso eclodiu em todos os lados do mundo, inclusive aqui no Brasil, com o próprio teletrabalho. Mas é comum, tá, que a gente veja em outros países, em nível global, essa expressão. Tá? Aqui mesmo na América Latina, nos países de língua hispânica, tá? Ou até mesmo na Espanha, a gente tem o teletrabalho, a gente tem, em nível de Itália, o il telelavoro, eles se expressam muito dessa forma. Na França também com o teletravel. Então, vejam que isso é uma coisa que não ficou isolada a uma nação, a um país. A partir do momento em que a gente começa a expandir, tá, esse comportamento no ambiente de trabalho, envolvendo muita tecnologia, isso atinge um nível global. Contrato de trabalho de um teletrabalhador. Bom, quando a gente começou aqui o início da exposição, eu acabei citando uma coisa que era bem interessante com relação a isso, que é a questão do contrato de trabalho. Primeiro, existe uma regra para um contrato de trabalho, tá? E existem algumas exceções a ela. Tá? Então, vamos lá. A regra é que esse contrato seja por escrito, a regra é que ele seja um contrato formal, a regra é que neste mesmo contrato eu esteja já abrangendo os horários, a jornada, intervalos, tudo que venha a se estabelecer nesse âmbito de trabalho, nesse ambiente. Tá? Em alguns casos isso não é possível, tá? E a gente vai ver mais à frente por quê. Existem inúmeras modalidades de teletrabalho. Como eu falei para vocês, uma delas seria o networking, tá? Ou o home working, né? Aquela em que o empregado consegue efetuar as suas atividades sem prejuízo nenhum dentro de sua própria casa, por exemplo, ou por intermédio de um dispositivo. Tá? De que forma que eu vou conceituar isso? Né? Existem outras modalidades também e outras nomenclaturas, como, por exemplo, o part-time. Nos Estados Unidos, até hoje, eles utilizam, né, que seria aquele empregado meio-tempo. É aquela pessoa que vai, por exemplo, a uma empresa, por mais que ela tenha que estar naquela empresa, vamos supor, terças e quintas, segunda, quartas e sextas, eu tenho um contrato prévio das datas em que ela deve estar lá, mas ela não está ali o dia inteiro, ela está ali apenas meio período. Né? Eu tenho um tipo de trabalho dentro do teletrabalho, que é o online, né, aquele em que, por exemplo, existe um curso de inglês muito famoso, né, que eu, ao me matricular nesse curso, né, eu tenho a disponibilidade de conversar com um professor, uma professora online, nos horários pré-determinados, né, por meio de uma conferência. Então, isso seria uma modalidade de trabalho online. Existem também possibilidades de trabalho offline, né, que, por exemplo, um profissional da área tecnológica consegue acesso remoto, né, às dependências de uma empresa, ao sistema de uma empresa, ele consegue fazer alterações, ele consegue efetuar reparos. Né, tudo isso são modalidades do que a gente chama, no caso de teletrabalho. E uma grande pergunta que começa a surgir a partir daí é justamente os direitos trabalhistas advindos dessa relação de trabalho. A primeira delas seria o controle dessa jornada. Vejam, se eu tenho uma jornada contratualmente prevista, como eu falei, podem haver exceções. Perdão. Se eu tenho uma exceção, por exemplo, se o meu horário de entrada é às 9 da manhã, com a saída às 18, eu tenho 1 hora de intervalo, e eventualmente se eu fico um pouco mais tarde. Eventualmente se eu precisei chegar um pouco mais cedo. Ou ainda, se eu precisei suprimir, ou pelo menos reduzir o horário do intervalo. Como é que eu consigo visualizar isso num contrato de teletrabalho? Tá? Então, vejam que a tecnologia eclodiu nessas relações, essas relações começaram a caminhar à frente da legislação. Como eu citei o próprio exemplo da questão da nossa legislação, que é de 43. Né? A redação começou em 41 e só foi publicada em 43. Então, vejam que a nossa legislação, e não apenas a nossa, mas a legislação como um todo, ela
caminha a passos curtos, diferente do que a gente tem visto com a globalização, com relação à questão da autonomia, né, e modernidade. Acredito que seja cedido de muitos aqui, mas o trabalho ele comporta inúmeras especificidades, né? Existem tipos de trabalho. Emprego é um deles, né? Então, por exemplo, o estágio é um tipo de trabalho, o emprego, como a gente vê, né, a parte mais formal, é um tipo de trabalho. Teletrabalho, um tipo de trabalho. Não necessariamente a pessoa que desempenha um teletrabalho tenha um vínculo empregatício com aquela empresa para a qual ele está prestando um determinado serviço. E quando a gente fala de relação de cunho empregatício, a gente precisa atentar para o que a própria legislação exige em relação a isso daí. Tá? O próprio artigo 3º da CLT prevê que para que eu possua um contrato de emprego dentro da modalidade de trabalho, eu preciso ter primeiramente a pessoalidade. Ou seja, o que isso quer dizer? É bem óbvio, mas é a questão de que eu não posso me fazer substituir por uma outra pessoa. Eu fui contratado para prestar aquele serviço, eu tenho que prestar aquele serviço. Eu não posso mandar um amigo, um parente, um conhecido no meu lugar. Isso é fundamental. Onerosidade, ou seja, eu preciso que esse trabalho que eu esteja desenvolvendo me gere uma contraprestação. Eu preciso ser remunerado de alguma forma por isso. Tá? Habitualidade. Quando eu falo em habitualidade, isso é um tema um pouco delicado quando a gente conversa a respeito de teletrabalho, que a primeira ideia que nos vem à mente é a de que essa habitualidade é aquela que a maioria dos empregados tem, de segunda a sexta-feira, ou do horário X ao horário Y, sábado, horário tal, e não é bem isso. Essa habitualidade, que inclusive desafiou o próprio TST, ela advém, na verdade, por exemplo, se eu não tenho nada escrito, se eu não tenho um contrato formal de que a pessoa deva prestar um serviço de segunda a sexta-feira, né, de uma forma habitual, nos termos escritos, eu posso, por exemplo, acordar tacitamente com ela de que nos dias tais da semana, ela tem que estar prestando tal serviço. Isso é uma polêmica muito grande antes da emenda constitucional que a gente tinha da PEC das domésticas, né, com relação à habitualidade de diaristas no ambiente de trabalho, que nada mais é do que a residência. Você pode não ter ela de segunda a sexta-feira na sua residência, mas será que ela não vai às terças e sextas? Toda terça e sexta? Será que ela não vai segunda, quarta e sexta, toda segunda, quarta e sexta? Isso não é habitualidade? É um trabalho habitual. Então, o Tribunal Superior do Trabalho acabou superando esse entendimento, tá? E analisando essa situação por um prisma, por uma ótica muito mais branda. Por último, porém não menos importante, inclusive eu acho que aqui para o tema teletrabalho é a mais importante, é o tema mais importante, é a questão da subordinação. Por quê? Dentro dessa discussão é o quesito mais mitigado. Veja, quando eu falo de subordinação, para que eu comprove um vínculo empregatício, eu preciso provar necessariamente que eu estou subordinado a alguém dentro daquela empresa. Como que eu faço isso quando eu trabalho de casa? Então, essa subordinação, embora ela seja previamente mitigada, tá, nessa modalidade de trabalho, ela sofre adequações. Por quê? A jurisprudência, hoje, adequou essa interpretação. A jurisprudência hoje entende que essa interpretação não pode ser ipsiliter, não pode ser fechada a olhos vendados com relação ao que a gente tem de subordinação. Eu não preciso ter um chefe me dando ordens pessoal e fisicamente todos os dias no ambiente de trabalho para que eu esteja subordinado a ele. Eu estou na minha casa trabalhando, mas e se ele me dá uma ordem por e-mail? E se ele me liga e diz que precisa de determinada atividade a ser desempenhada naquele dia? Não deixa de ser um tipo de subordinação. Eu preciso atender aquelas ordens.
Já saindo um pouco desse ambiente de teletrabalho, tá? A gente vai falar de um tema que é um pouquinho polêmico, que é a questão das redes sociais nesse ambiente de trabalho e como é a conversa com a relação de emprego. Ou seja, o que pode ser caracterizado numa relação de emprego como um uso salutar, um uso saudável de uma rede social. Quais são os limites que são impostos para isso? O que a gente tem visto na jurisprudência hoje com relação a isso? Bom, antes de mais nada, é preciso fazer uma breve abordagem com relação à previsão constitucional em relação a isso daí. Por quê? A nossa Constituição, de 1988, ela nos autoriza, e aqui eu conto com a doutora Tamires em relação a isso, né, nossa constitucionalista, né, de que a nossa Constituição ela é liberal nesse sentido, ou seja, eu posso expressar a minha opinião, eu tenho total autonomia para expressar essa opinião desde que o anonimato seja vedado. Ou seja, aquilo que a gente estava vendo na época de meados de junho, só a título de exemplo, tá? Com relação àquele blog Anonymous, né? Expressando inúmeras opiniões de cunho político, religioso também, a questão econômica, né? Opinando no âmbito econômico também, aquilo constitucionalmente é vedado. Aquilo é ilegal? Não é mais, é inconstitucional. Há quem diga, quem defenda o direito ao anonimato, justamente pela preservação de algumas... Como era, Sidney, que você tinha dito uma vez? Daquele grupo de hack ativistas, lembra? Pela própria proteção da integridade física da pessoa, existe uma vertente que defende o direito ao anonimato. Então, quer dizer, nós temos a Constituição de um lado, né? E essa é como se fosse uma garantia do outro. Você quer falar sobre isso, Sidney? Que você fez uma consideração super bacana naquela época. Basicamente é o seguinte, acho que se você tem uma posição contrária à maioria ou deseja simplesmente expor aquilo que você pensa num local que vai causar um pouco de tumulto, você se mascara com o anonimato para evitar que você sofra represálias, que você tenha maiores implicações. Por esse lado, eu acho que muitas vezes o anonimato é defensável ou pelo menos compreensível. Exatamente. Se a gente for analisar por essa ótica, né, que os doutores acabaram expondo, a gente tem essa possibilidade da preservação da identidade e, em muitos casos, até da integridade física das pessoas, a questão política também. Agora, claro, se eu começo numa corrente de gerar uma polêmica colocando inúmeras situações, isso pode ser um pouco arriscado. Essa margem interpretativa é muito interessante. É bastante interessante. Agora, sim, se a gente for analisar o que a própria Constituição diz, é o seguinte: você tem liberdade para expor sua opinião, desde que você exponha e dê as caras. A ideia inicial, pelo menos, seria essa, né? A menos que, claro, nenhum direito é absoluto, nenhum direito à vida é absoluto. Todos os direitos são relativizados hoje em dia. Então, esse direito pode ser mitigado, né? Essa necessidade de expor também pode ser mitigado, desde que eu comprove que a minha vida, por exemplo, que a minha integridade física... Eu acho que tudo vai, né, da adaptação que o direito ele tem que sofrer ao longo da evolução sociológica mesmo. Também. Né? A gente estava discutindo há pouco a própria questão da CLT. A lei ela fica obsoleta de acordo com o tempo, de acordo com a evolução social mesmo, comportamento social. Exatamente. Né? Perfeito. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É isso que a nossa querida Constituição, a nossa doutora constitucionalista, a maior defensora da Constituição que eu já vi. Vamos contar para eles, Renan, porque foi assim, gente, nós fizemos exame de ordem juntos, o Renan em Belém do Pará e eu aqui em São Paulo. Nós tínhamos um grupinho online para a segunda fase, e a nossa segunda fase foi em Direito Constitucional. Esse sotaque que eu vos falo é do Norte. Não. Então, nós nos conhecemos online, né, por esse grupo da segunda fase, que era um grupo, acho que fisicamente é no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Curso. E nós fazíamos online para a segunda fase em Direito Constitucional. Então, por isso que eu brinco que ele é tão constitucionalista quanto eu, porque os dois estudavam sobre isso. A importância dos meios de comunicação tecnológicos hoje em dia
né? Se não fosse, provavelmente, pelo fórum, não estaria nem aqui hoje. Belém do Pará. Ainda com relação a essa questão da Constituição, em relação a isso daí, a gente tem ainda no artigo 5º, tá, nos incisos 10 e 12, os seguintes conceitos: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. Tá? Isso aqui nada mais é, gente, do que a conceituação do direito à intimidade. E quando a gente fala de rede social, quando a gente fala de rede social no âmbito trabalhista, ou seja, no ambiente de trabalho, isso aqui não fica de fora também. Por quê? A indenização por dano moral, numa situação como essa aqui, tá, ela tem cunho cível, tá, que reflete na esfera trabalhista, reflete, como eu falei a início, né, nada está isolado, essa conversa ela é sempre paralela com todas essas esferas. Mas, a partir do momento em que eu estabeleço uma política dentro de uma empresa, por exemplo, eu pelo menos espero que essa política seja respeitada. Então, por exemplo, tomemos como um simples exemplo um indivíduo empregado de uma grande empresa que acessa redes sociais da sua máquina, do seu terminal, que acessa e-mails pessoais do seu terminal. Será que ele tem o direito de estar utilizando aquela máquina que é do seu empregador em benefício próprio? Será que o empregador tem que respeitar um limite? Será que ele pode fazer uma vistoria, por exemplo, no e-mail desse empregado? Será que ele pode, por exemplo, ter acesso às informações das redes sociais com relação ao empregado, ao login do empregado? Isso tudo é uma polêmica que vem se estabelecendo no âmbito trabalhista de 2011, 2010, 2011 para cá. Na verdade, um pouquinho antes, a gente já tinha essa polêmica com o final do Orkut, né? Para quem lembra. Com o advento do Facebook, a polêmica continuou, né? E aqui, mais à frente, a gente vai fazer uma análise de casos, né? Uma análise de jurisprudência com relação a isso daí, como a jurisprudência está se comportando diante dessas situações. Bom, o contrato de trabalho, na visão de muitos doutrinadores, inclusive da professora Voller, que é a quem eu me filio em relação à questão doutrinária, é muito voltada para a seguinte situação: é como se fosse um contrato de casamento. Eu tenho uma relação estabelecida entre as partes que está embasada na confiança. A partir do momento que uma das partes falha com essa confiança, esse contrato pode ser dissolvido, ele pode ser extinto, assim como no casamento pode acontecer no contrato de trabalho. Eu acredito que a maior dentre as punições com relação à questão dessa extinção é a extinção do contrato por modalidade de justa causa, né? Aquela em que o empregador vai lá, justifica o porquê ele está colocando a pessoa, desligando a pessoa da empresa, né? E o maior prejudicado, no caso, seria o próprio empregado. Aqui, no 482 da CLT, a gente vê os requisitos para justa causa, porque não é qualquer situação que pode desencadear um desligamento por justa causa. Existem inúmeros no próprio 482 da CLT, só que aqui eu transcrevi os que são mais importantes para esse tipo de relacionamento teletrabalhista, digamos assim. Violação a um segredo da empresa. O indivíduo, por exemplo, que por um e-mail ou por um outro mecanismo tecnológico acaba vazando um segredo da empresa, acaba colocando, né, como a gente tem o caso, né, do caso da Coca-Cola, né, o caso dos Estados Unidos com a Coca-Cola, o segredo da Coca-Cola saindo por meio de um e-mail, né, atos de indisciplina ou insubordinação. Com relação à indisciplina e insubordinação, para que isso não fique muito vago e a gente possa delimitar, por exemplo, eu, empregador, estou te disponibilizando uma máquina para você trabalhar para mim. Eu não bloqueei a rede social, eu não bloqueei um Facebook. Mas eu espero que você não acesse. Eu conto
com a sua compreensão para que você não acesse. Eu estou confiando de que você não vai acessar. Essa prática reiterada de acessos, mesmo já estando previamente proibida, pode caracterizar um ato de indisciplina, uma insubordinação, pode desencadear uma justa causa, sim. A jurisprudência tem sido pacífica nesse sentido. Ato lesivo da boa fama, da honra, aquele empregado que vai até a rede social desabafar a respeito do seu empregador. Gente, hoje eu tive um dia de trabalho que aconteceu isso, meu empregador me falou isso. Está desabafando em rede social, está expondo a própria imagem, está expondo também a imagem do empregador. Né? Já se fala há muito em relação à questão do dano moral da pessoa jurídica. Né? E a gente tem visto isso também, as decisões têm caminhado muito nesse sentido também, dessa possibilidade. Gente, já para finalizar a conversa que a gente estabeleceu com relação a direito eletrônico e à esfera trabalhista, eu separei aqui algumas jurisprudências, tá, do que atualmente tem ocorrido depois do advento da lei, né, que alterou o artigo 6º da CLT, e eu comecei pelo Colégio Superior do Trabalho, pelo TST em Brasília, e numa decisão, num agravo de instrumento em recurso de revista, essa aqui é a numeração, tá? Se vocês quiserem depois consultar, eles decidiram que o artigo 3º da CLT subsiste na relação de home office, ou seja, por mais que eu não tenha todos aqueles requisitos que a gente citou ainda há pouco da subordinação, especificamente a pessoalidade, por mais que eu não consiga cumulativamente comprovar todos esses requisitos, ainda assim, no caso de home office, no caso de networking, no caso daquele empregado que está fora dos portões da empresa, tá? Ainda assim eu consigo comprovar a relação de emprego. Porque a ideia na Justiça do Trabalho é que eu inclua essa pessoa, e não que eu a exclua. A finalidade principal seria de proteção, o princípio da proteção do empregado. Ainda no TST, o julgado de número 628 de 2011 fala a respeito da suspensão de testemunhas em decorrência de contatos e troca de mensagens via Facebook. Isso aqui é muito polêmico, principalmente aqui no TRT da 2ª Região, é uma coisa que eu que estou em audiência praticamente todo dia tenho visto muito ocorrer, é o seguinte: você tem o seu cliente, né, que vai estar movendo uma ação contra o ex-empregador, ele precisa, sobre um fato incontroverso, provar alguma matéria que é de fato, e tem que ser por meio de prova testemunhal. A gente sabe que tem o fenômeno da contradita, ou seja, eu posso deixar de ouvir aquela testemunha se eu ficar convencido de que aquela testemunha pode estar tentando favorecer ou prejudicar alguém no processo. Né? E, além disso, tem a questão da amizade, né? Essa questão da amizade de cunho íntimo com a pessoa, ou seja, será que se ela é amiga ou não da parte, ela não está tentando favorecer? Então, o que a gente tem visto é o seguinte: oferta da contradita, a pessoa nega, não tenho amizade íntima. A pessoa vai lá, imprime, né, o recado. Meu amigo, vou passar na sua casa para irmos à sua audiência amanhã. Saudades, e quando a gente trabalhava junto, enfim, começa a contar inúmeras histórias, imprimem isso, entregam nas mãos do juiz, o juiz acaba acolhendo o contradito. Isso é uma coisa que tem sido reiteradamente praticado no âmbito do TRT, principalmente aqui na 2ª Região. Tá? O julgado 413 de 2013, que é bem recente, e para mim é um dos mais polêmicos, é o seguinte, só fazendo uma análise prévia. O intervalo entre a jornada. O intervalo entre a jornada, que muitos conhecem do intervalo por hora do almoço, né, ele está previsto também na CLT, se não me falha a memória, é o artigo 74, e ele diz o seguinte: se um indivíduo tem uma jornada de 6 horas, o intervalo dele vai ser de no mínimo 15 minutos. Se ele tem uma jornada superior a 6 horas, no caso 8 horas, por exemplo, ele vai ter de no mínimo 1 hora ou no máximo 2. Tá? O que aconteceu nesse caso específico desse indivíduo aqui? Ele moveu uma ação contra o ex-empregador, afirmando que mesmo trabalhando numa rotina de 6 horas diárias, numa jornada de 6 horas diárias, ele não conseguia usufruir desses 15 minutos de intervalo. Aí o que a empresa fez? Imprimiu fotos do próprio álbum dele, da própria timeline dele, em que ele aparece na copa da empresa, cozinhando muitas vezes, né?
utilizando aquele fogão cooktop ou até micro-ondas, e eles começaram a supor, não, se ele estava fazendo isso tudo, teve tempo de fazer isso tudo, será que ele não teve 15 minutos? Então, acabou caindo por terra no próprio TST a condenação da empresa em relação à hora extra por causa do intervalo que foi supostamente suprimido, por causa de uma foto que foi postada numa timeline. Abaixo do TST, tá, nesse nível da esfera trabalhista, a gente tem os